Olá, graça e paz. Louvado seja Deus. Amém? Estamos chegando ao capítulo 6 de 1 Coríntios, onde Paulo vai censurar o litígio entre os irmãos e ele vai mostrar, se contrapondo o pensamento grego, né? Que o corpo era como se fosse mal e a alma ia ficar livre com a morte. Paulo vai falar exatamente da bênção, pois os nossos corpos são templos do Espírito Santo. O Espírito de Deus agora habita em nós, amém? Então é muito importante nós entendermos que essa nova vida, ela vai nos levar a viver uma vida de integridade e de moralidade. Mas ele vai começar o capítulo 6 dizendo assim: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essas vidas? Então, se tiverdes algum negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes nas cadeiras aos que estão de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante incrédulos. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós tende demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isso a irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo aqui ele está querendo chamar os cristãos para perto, né? E ele vem exatamente mostrando isso. Amém? Ele está se contrapondo à arrogância dos coríntios, que se achava melhor, né? Que se achava num patamar por ter um certo conhecimento, e denigriram, vamos dizer assim, o seu comportamento e a sua moralidade, a ponto de chegarem a extremos exagerados, né? Um desses extremos exagerados é nas causas, vamos dizer assim, de demandas, né? Litígios uns contra os outros, onde isso deveria ser julgado na igreja, mas eles iam perante tribunais, né, gregos. E é interessante isso, porque Paulo vai dizer assim: olha, gente, por que vocês estão fazendo isso? Né? Vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso a irmãos. Onde deveria imperar, vamos dizer assim, o amor, né, a comunhão, a ajuda mútua, estava imperando aqui a competitividade, né, a deslealdade e a ganância. Um querendo ganhar do outro, em detrimento, vamos dizer assim, de direitos, né? Então, é muito importante nós atentarmos para o que o apóstolo Paulo vem nos orientar aqui. E ele vem sinalizar para a gente, amém? Que nós precisamos ter mais sabedoria, que nós precisamos, como ele diz aqui, olha, vós mesmos sois quem fazeis a injustiça, vós mesmos sois o que fazeis o dano, e isso é irmãos, versículo 8. Aí ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E ele vai trazer uma lista aqui. Injustos é aquela pessoa que vive na prática da injustiça. É aquela pessoa que abusa do outro. Amém? Então ele vai exatamente trazer essa, essa verdade aqui. A intenção de Paulo é advertir os crentes coríntios, que aparentemente se enganaram ao pensar que o estilo de vida é relativo para os crentes, de que, se eles persistirem por vontade própria e sem arrependimento nos males dos ímpios, eles enfrentarão o mesmo perigo final que os ímpios. Como sua intenção é atrair a atenção deles e parar com suas trapaças, ele não remete à pergunta como quando esse comportamento praticado fizesse com que os santos cruzassem a linha de ser deserdados perante Deus. Nem tira conclusões sobre o assunto dos cristãos, ainda pegos em suas batalhas contra os seus hábitos pecaminosos, mas que desejam sinceramente a liberdade. Então, Paulo não está falando aqui de pessoas, né, que estão lutando contra isso. Não, ele está falando aqui de pessoas que já se entregaram a isso
e vivem um estilo de vida assim, né? Como idólatra, como adúltero, como efeminado, como sodomitas, amém? Como ladrões, como avarentos, né? Paulo está querendo trazer a lembrança deles, dizendo que vocês foram isso antes de nascer de novo, né? Mas vocês já foram lavados, vocês já foram santificados, vocês já foram justificados, e tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, amém? Então, os malfeitores, como aqueles mencionados por Paulo, podem ser totalmente purificados dos pecados. Ele usa a expressão lavados, podem ser separados para Deus. Ele usa a expressão santificados e podem ser totalmente aceitos perante sua visão santa, que são os justificados. Pois alguns dos cristãos coríntios tinham conhecido tais estilos de vida no passado, mas a conversão deles foi em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A obra salvadora de Cristo é a base na qual o Espírito Santo é o agente através da qual ela é alcançada. Então, a salvação só é alcançada pela fé em Jesus Cristo e por obra do Espírito Santo. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Amém? Nós precisamos, pela fé, pelas consolações das Escrituras, pelo o dirigir, né? O ser guiado pelo Espírito de Deus, salvar a nossa alma, mudando a nossa mentalidade. Então, ele termina com uma observação positiva, chamando-os para viverem de acordo com essa nova vida, instruindo eles a viverem de acordo com essa nova vida. Então, ele vai dizer, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então é muito importante nós entendemos isso. Não podemos viver dominado pela carne. Nós precisamos agora andar no Espírito, né? E Paulo diz em Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Amém? Então, versículo 13, ele vai falar dos alimentos, né? Os manjares são para os ventres e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com uma meretriz faz um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Aí, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, tem pecados que nós precisamos resistir. Tem pecados que nós temos que fugir. A prostituição é um desses, amém? Se você ficar perto, você vai cair. Então é muito importante você ter cuidado em manter o seu corpo em santidade, de manter o seu corpo preservado, amém? Para os gregos do século I, o corpo era de importância secundária. O que realmente importava era a alma. Com a filosofia libertina sobre sexo e rodeado por prostitutas do templo, o assunto da fornicação estava destinado a aparecer. Paulo tinha ensinado a verdade da liberdade cristã, especialmente em relação à observação de determinados dias e à ingestão de certos alimentos. Entretanto, para que os coríntios não apliquem de maneira errada essa liberdade fundamental de incluir sexo ilícito, como indicou no capítulo 5, a ponto de um jovem estar tendo relações sexuais ilícitas com sua madrasta, Paulo pressiona esse tópico. Aquela sociedade discutia como o estômago é designado para o alimento, os genitais são criados para a experiência sexual. Se isso acontece quando se está com fome, come-se. Então, quando se está sexualmente excitado, gratifica-se com a paixão sexual. Assim, essa ênfase em proibir e em ensinar, ela era muito necessária. Se alguns estavam inclinados a satisfazer o desejo sexual com a mesma prontidão que podiam satisfazer o apetite por alimento, Paulo corrige um conceito tão errôneo. Ele mostra como a analogia é falsa, pois o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus e, portanto, pertence a Cristo. A conduta imoral
rebaixa o preço pago para redimir os pecados e diminui a glória que os crentes deveriam levar a ele, que amou tão puro e poderosamente. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso e guardarmos isso. Amém? Essa imoralidade, né, não é apenas um pecado contra o corpo, é também um pecado contra o Espírito Santo, que habita no corpo. Então é muito importante, né, como crentes, nós entendermos isso. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Por isso, nós devemos honrá-lo, amém? A quem nós pertencemos. Honrar ao Senhor Jesus. Espero que esse vídeo de hoje tenha te abençoado, amém? Você pode se inscrever no canal, amém? Pode curtir e ainda pode compartilhar com todos os seus amigos. O objetivo é nós conhecermos um pouco da palavra de Deus e trazer uma explicação para aqueles que leem a Bíblia e não entendem, falando do contexto, falando um pouco dos dias e da história, amém? Então é muito importante que você possa estar sendo um divulgador dessa bênção que são esses vídeos comentados dentro do relógio de oração. Hoje à noite nós temos o nosso culto de ceia. Convide pessoas, seus amigos e familiares para estarem conosco. Será uma grande bênção. Eu espero você lá na Casa do Oleiro a partir das 18 horas. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Um grande abraço e que Deus te abençoe.